as partes anteriores desta obra, basta clicar no enquanto desfere o golpe, ele exclama: "Quero ver como você se defenderá dessa vez." O golpe é lançado, mas ele salta para trás e, apontando a espada, diz: "Nada mal de fato. Isso é suficiente para eu levar a luta um pouco mais a sério." Com um olhar sério, o outro responde: "Você fala demais. Veja como eu te derroto com este ataque." Então ele ataca com um movimento giratório, pensando consigo mesmo: "Descobri que ele só pode usar a espada ou a armadura especial, uma de cada vez. Quando ele estiver se defendendo, minha lança flexível será perfeita para jogá-lo para fora da arena." Ele saca sua espada, enquanto os espectadores comentam atônitos: "Meu Deus! Long Tao continua usando a espada Jiang Kong. Ele não será capaz de usar a armadura espacial para se defender." Abandonou a defesa e focou no ataque para vencer. No momento do ataque, Long Tao ergue sua espada com um sorriso e corta o golpe do adversário. Este, surpreso, exclama: "Como isso é possível? Como podem a armadura espacial e a espada Jiang Kong ser usadas?" Long Tao o interrompe: "Você achou que eu estava trocando a espada Jiang Kong pela armadura espacial? Uma pena. Eu posso usar ambos ao mesmo tempo, mas não achei que seria necessário antes. Se as pessoas não percebem uma fraqueza em mim inicialmente, elas não se sentem motivadas a lutar e a dar o seu melhor. Eu prefiro apreciar o espírito da batalha." Observando isso, o adversário pensa: "Então ele era capaz de atacar e se defender desde o começo. Será que ele não possui nenhuma fraqueza?" O oponente, apressando-se para atacar, pensa: "Isso é ruim. Preciso me distanciar rápido." Mas sua lança é cortada e ele avança com tudo. Acertando um golpe, sua lança voa e ele cai para trás. Long Tao, então, aproxima-se e o finaliza com um corte. O juiz anuncia: Yu Long Tao venceu. Ele, olhando para sua espada, comenta: "Exatamente 5 golpes desta vez." O príncipe herdeiro, batendo no trono, questiona indignado: "Isso, eu vou mesmo precisar lutar?" Ele pensa consigo mesmo: "Isso está se tornando problemático. Xiao Dayuan perdeu. Além de mim e do príncipe herdeiro, o reino divino Heitie não tem mais nenhum guerreiro digno. Se for a nossa vez no próximo turno, começa o Homem de Branco. O reino divino Tianfeng continua sem mandar ninguém para esta rodada. Rei Tianyun, parece que seu reino divino Xing precisa enviar alguém novamente." Um homem se adianta, desafiando: "Eu desafio Yu Long Tao." Ele ri, mas logo é mostrado que perdeu um braço e o juiz anuncia: Yu Long Tao venceu. Um observador comenta: "Mais um derrotado por Yu Long Tao." O rei, pensativo, observa a cena. O rei de Dayu comenta: "Nada mal. Acho que o reino divino Tianfeng não vai enviar mais ninguém para desafiá-lo por enquanto. Será que o reino divino Heitie tem alguém que possa lutar?" Alguém se aproxima dizendo: "Pelo que sei, no reino divino Heitie, apenas Xiao Dao Yuan e Zhao Zan teriam condições de lutar, mas ambos já foram derrotados." Com um sorriso, ela acrescenta: "O príncipe Yan será o próximo a lutar, ou será o príncipe herdeiro?" O príncipe surpreso exclama: "Você?" E pensa consigo mesmo: "Como ela pode zombar do nosso pai assim, dizendo que não temos pessoas capazes?" É uma pena. Porém, Bai Yuerong é uma senhora sagrada da seita secreta. Eu não posso agir aqui. No reino divino da Yu, a família real ainda mantém uma seita secreta, e essa senhora sagrada é a figura mais importante dela. Ela comanda toda a seita e ocupa uma posição suprema, com um status inquestionavelmente superior ao do príncipe herdeiro." Ele se vira, sem se importar com o que foi dito, e olha para o prota, exclamando: "Luo Tianxin, vá e lute." O prota, no entanto, não responde. As pessoas ao redor começam a questionar: quem é Luo Tianxin? Seu nome já apareceu no primeiro ranking antes? Outro responde: "Não, que arrogância, ele não está indo mesmo após o príncipe ordenar." O rei curioso pergunta: "Ning, quem é Luo Tianxin? Ele trabalha para você? Por que não está seguindo suas ordens?"
O príncipe, visivelmente irritado, não responde. Mas o príncipe Yang intervém. Pai, Luo Tianxin não trabalha para meu irmão. Ele é meu amigo e um gênio recentemente revelado na casa Yu Xuanwu. O rei reage. Então é isso? E o príncipe confirma. Isso mesmo. Cumprimentando o prota, ele diz: Irmão Tianxing, preciso lhe pedir um favor neste desafio. As pessoas comentam impressionadas. Uau, o príncipe Yan o chamou de irmão. Deve ser alguém muito forte. Outro acrescenta: Nosso reino divino Heiti tem alguém assim atualmente? Nunca ouvi falar dele antes. O prota, caminhando em direção à arena e pensando consigo mesmo, reflete. Eu não queria ir, mas se o príncipe Yan me pediu, devo aceitar. Chegando à arena, ele anuncia. Luo Tianxing está aqui para o desafio. Eles se encaram e um homem comenta. Qual o problema do reino divino Heiti? Eles estão mandando um guerreiro do reino virtual do desastre para lutar. Eles realmente não têm ninguém melhor? Outro responde. O príncipe Yan é uma pessoa famosa de uma equipe de primeiro rank. Não acho que alguém que conseguiu seu olhar seja tão ruim, certo? E a senhora sagrada, observando o prota, pensa. Como isso é possível? Essa pessoa é Luo Zheng. Ele é o assassino de Liu Hongwei. No passado, não muito após ser selecionada como uma senhorita santa, fiz amizade com o príncipe Liu Hongwei. Depois, um plebeu o presenteou com as lâmpadas da tumba dos imortais. Foi dito que existem 9 lâmpadas das tumbas dos imortais. Após acendê-las, um túnel se abre. Ele permite você entrar em uma das tumbas dos imortais. Além de apoiá-lo, também estava curiosa sobre isso. Fui para a tumba com Liu Hongwei. O que nos surpreendeu foi que um túnel do espaço realmente apareceu. Já que a descoberta foi acidental, queríamos apenas dar uma olhada. Rapidamente chamamos alguns guardas do Reino do Limbo e entramos na tumba do imortal Tian Mao. Quem imaginaria que a viagem para a tumba do imortal Tian Miao causaria a morte de Liu Hongwei? Entre os príncipes, seu talento estava no top 10. Porém, isso não teve um impacto significativo no reino divino da Yu. Mas isso me fez sentir muita culpa e arrependimento. Depois fiquei sabendo que o mestre Wu Xing conseguiu entrar em contato com 2 guerreiros do reino virtual do desastre que encontramos, Kui Zhe e Wu Zhanye. Juntos nós poderíamos exterminar Luo Zheng. Falei para ele usar seu corpo espiritual para tentar um ataque à distância contra Luo Zheng. Depois, fiquei sabendo que o mestre Wu Xing conseguiu entrar em contato com 2 guerreiros do reino virtual que encontramos. Juntos, nós poderíamos exterminar Luo Zheng. Não muito tempo depois, ele me reportou que não havia forma de derrotar Luo Zheng usando seu corpo espiritual. Além disso, ele cresceu do reino celestial para o virtual do desastre em apenas 2 anos. E ele também matou Kui Xie, que estava no reino do limbo. Um gênio assim é raro, até mesmo nos reinos divinos. Mesmo assim, decidi deixar Wu Jin ir para o reino do norte com o mestre Xin Jian para exterminar Luo Zheng. Não muito depois, trágicas notícias vieram que suas placas de vida se quebraram e eles morreram. O reino inteiro estava falando de como o Reino do Norte é um lugar selvagem, no qual pode até matar um poderoso mestre do Reino do Mar Divino. Eu não tenho certeza se isso foi feito por Luo Zheng, mas aposto que ele está envolvido nisso. E ela pula, exclamando, Luo Zheng, você acha que eu não reconheceria você? O rei do reino de Daiyu se levanta, exclamando, Senhora Santa, o que você está fazendo? Ela responde, Sua Majestade, eu descobri algo interessante. Curioso, ele pergunta, o que é tão interessante? Apontando para o prota, ela revela. Na realidade, esse lutador chamado Luo Tianxing é o assassino Luo Zheng que matou Liu Hongyuan. As pessoas ao redor começam a comentar. O que está acontecendo? O assassino que matou o príncipe do reino divino da Yu? Confuso e irritado, o prota pensa com um olhar sombrio. Que incômodo. Ela se lembrou depois de tanto tempo. Então ele se defende. Meu nome é Tianxin. Eu não sei sobre o que você está falando. Ela insiste. Luo Zheng, fingir ignorância é inútil.
Eu nunca ouvi falar sobre alguém como você no reino divino Heitie. Aposto que você usou a oportunidade quando o mar caótico parou para atravessar e escapou do reino do norte. Sorrindo, ela acrescenta: Você é muito corajoso. Ele rebate: Senhorita Santa, eu pertenço ao reino divino Heitie, e agora estou desafiando um guerreiro do seu reino divino. Se está assustada, pode apenas me falar. Não seria apropriado impedir a luta, certo? O príncipe Yan intervém. Luo Tianxin é um guerreiro do meu reino divino Heitie. Ele vem da casa Yu Xuan Wu. Isso é um problema? O rei apoia. Senhorita Santa, meu filho não pode estar errado. Luo Tianxin sem dúvidas veio do nosso reino divino Heitie. Talvez você tenha confundido a pessoa. Ela insiste. Pessoa errada? Como isso é possível? Nesse momento, Long Tao chega, pensando em um plano. Preciso pensar em um meio de expor sua verdadeira face. Senhora Sagrada não precisa se preocupar. Se você reconheceu a pessoa errada ou não, resolverei isso para você. Apontando para o Prota, ele anuncia: Guerreiro do reino virtual do desastre. Como ele, posso acabar tudo em um golpe. Ela conclui: É muito fácil derrotar ele, Sua Majestade. Ele que matou Hong Yuan. Se você não acredita em mim, pode chamar o ancião Gong aqui para examiná-lo. O rei, com um olhar sério, questiona: Senhorita Santa, você tem certeza que foi ele quem matou meu filho? Ela, mantendo o mesmo tom, afirma: Sim, Minha Majestade, sem erros, é ele. Diante da acusação, o rei se dirige diretamente ao Prota. Você é a pessoa que matou meu filho, Hongwen? O Prota, abrindo as mãos em um gesto de inocência, responde: Eu não conheço nenhum Hongwen. Deixe essa mulher sozinha. Eu não tenho ideia sobre nada do que você está falando. O rei do reino Heitie intervém. Liu Zhan, Luo Tianxin, pertence ao meu reino Heitie. Ele já disse que não é quem você está procurando. Não acho que seja apropriado colocá-lo em uma situação como essa, certo? Enquanto isso, o príncipe Yan reflete sobre a situação. Por que isso está acontecendo? De acordo com a minha investigação, a identidade dele é um pouco especial. Eu e o príncipe herdeiro checamos seu passado, e parece que ele não pertencia ao reino divino Heirie anteriormente. Seu atendente, Cao Jufeng, veio do reino Daiyu, e é um diácono da seita secreta. Tudo sobre sua identidade é um pouco complexo. Para mim, o importante é que ele me ajude por algum tempo. Quem imaginaria que algo assim aconteceria repentinamente? Impaciente, o rei de Daiyu anuncia: Eu não preciso que você diga a verdade, vou pessoalmente procurar em sua alma. Ao utilizar seu poder, as pessoas ao redor reagem. É um ataque espiritual do reino da guerra de Daiyu. Ele está usando um ataque espiritual. Outro comenta: Aquele guerreiro chamado Luo Tianxin está com um grande problema. Para guerreiros poderosos do reino do Mar Divino, mesmo só usando sua pressão espiritual é suficiente para dominar um guerreiro do reino virtual do desastre. Alguém critica: Sim, um idiota. Eu não esperava que o rei da guerra de Daiyu atacasse alguém mais jovem. Uma pessoa apontando exclama: Foi difícil fazer Luo Tianxin aceitar o desafio. E agora o rei da guerra de Daiyu está usando um ataque espiritual contra ele. Isso é tão injusto, ele está fazendo isso de propósito. O rei do reino Heitie, indignado, exclama: Liu Zhan, como o rei da guerra de Daiyu, o que você está fazendo? E nesse momento, o Prota é atingido pelo poder. O Prota é atingido pelo poder de olhos fechados. Ele pensa no imperador da guerra. Então ele reflete sobre o poder divino do reino do mar divino, mas sua alma permanece envolta no estado da alma de batalha. Alcancei o estado da alma azul, então isso não terá muito impacto em mim. Só me preocupo que ele fique me foque daqui pra frente, pensa ele. Um dos observadores comenta: Meu Deus, sua alma poderia ter sido despedaçada por aquele tipo de impacto. Outro diz: Você definitivamente terá morte cerebral se continuar assim. O rei reflete: Não adianta, só mais um pouco. O Prota começa a sorrir e, abrindo os olhos, o rei exclama: Impressionante! Tão jovem, mas com tanto poder. Ele tem uma alma que se aproxima do estado da alma azul. Incrível!
As pessoas ao redor exclamam: é difícil até mesmo entrar no estado da alma nos reinos inferiores, mas aquela criança já está no estado da alma azul. Outro exclama: aquele santo disse que ele vem dos reinos do norte, impossível daquelas terras bárbaras. Então, um homem chega e diz: ele já se destacou no teste para a ficha de ferro negro, mas nunca usou nenhum ataque de espírito. Isso significa que ele é definitivamente o primeiro do primeiro escalão. O príncipe, usando uma rona, fala com seu pai. E o pai, após ouvir, responde: sim, eu sei. Farei o meu melhor para salvá-lo. O príncipe herdeiro lamenta: é uma pena que o príncipe tenha encontrado uma pessoa tão talentosa primeiro. Estou com ciúmes. A santa, apontando para si mesma, exclama: bem, você se expôs. O mestre Wuxin disse que o Gu espiritual que ele estabeleceu nos reinos do norte foi morto pelo Luo Zheng. Com uma alma tão poderosa, você obviamente é Luo Zheng. O rei se levanta imediatamente do trono, indo em direção ao Prota, mas o rei do reino Heiti o protege. As pessoas que observavam começaram a comentar o que estava acontecendo. O imperador do país do Ferro Negro bloqueou esse ataque sozinho, diz um deles. Outro acrescenta: a guerra pode estourar se isso continuar. Eles continuam a trocar golpes enquanto o rei intercede. Liu Zhang chega. É demais para um governante como você atacar alguém muito mais jovem. Não importa se é Luo Zheng ou Luo Tianxin, ele é alguém do meu país. Liu Zhang questiona: Zhou Huang, o que você quer dizer com isso? E outro responde: é simples, não sei se é Luo Zheng ou Luo Tianxin, mas ele pertence ao dojo Yushuan do Reino do Ferro Negro. Isso significa que ele é um dos meus. Abrindo as mãos, ele interrompe: quer dizer que meu filho morreu em vão? E outro rei rebate: se não me falha a memória, você tem 20.000 filhos, certo? Ouvi dizer que você é um pervertido com dezenas de milhares de concubinas. Duvido que se lembre dos nomes de todos os seus filhos. O rei de Daiyu se indigna: como assim? Mesmo tendo muitos filhos, Hongguan era muito talentoso, e eu o estimava muito. Ele também estava próximo do santo. Você está dizendo que um pai não pode buscar justiça? Ele pensa consigo: você revelou suas verdadeiras intenções, está apenas tentando extorquir algo. Então ele declara: claro, vou te dar uma conclusão, mas repito, Luo Tianxin é um artista marcial do país do Ferro Negro. Esta luta termina aqui, você não vai mais interferir. Virando-se para o Prota, ele diz: Luo Tianxin. O Prota responde: sim, e o rei aconselha: já que meu filho pediu que você o representasse, se deve dar um espetáculo, tenha cuidado. O rei se afasta com um barulho de desgosto. O Prota olha para o seu oponente, Long Tao, que comenta: sua alma é forte, mas quão boas são suas habilidades físicas? O Prota responde com calma: relaxe, não usarei nenhum ataque espiritual. Isso deixa Long Tao irritado e ele pensa: ele é mais arrogante do que eu. O rei de Daiyu observa: boa, você tem certeza e confiança. Long Tao, ele é um adversário digno de você usar toda a sua força. Long Tao avisa: não me culpe por você abrir mão de suas vantagens espirituais. E pensa para si mesmo: de acordo com o imperador, não posso simplesmente derrotá-lo, devo matá-lo. O Prota então saca uma espada dourada, fazendo com que o rei exclame: uma relíquia de alto grau. O rei Tie pergunta: Zihua, você deu isso a ele? Ao que o príncipe responde: pai, Luo Tianxin nunca pediu armas. Isso deve ser dele mesmo. O rei reflete: suas origens podem não ser tão simples quanto ser do Reino do Norte. Ele é um talento que você deve valorizar. Como um refinador, sei que algo assim não pode ter origem no Reino do Norte. Não há materiais naquela terra árida para forjar algo assim. Um grande refinador como esse não pode surgir lá. O príncipe concorda. Entendido, temos ideias semelhantes. Portanto, darei a ele as pedras da vida que eu havia guardado. O rei aprova. Bem feito! Ter alguém como ele em nosso reino trará grandes benefícios no futuro. Ele acrescenta: neste teste, ele pode ser o único a mudar as coisas. Enquanto o Prota corre, ele pensa:
Pelo que posso dizer, Yun Longtao usou apenas 2 truques simples esse tempo todo. Mover-se pelo espaço e atacar com sua espada. Mover-se pelo espaço enquanto ataca são movimentos difíceis de defender. Com um sorriso, ele pensa: isso significa que ele é proficiente com as leis do espaço. Yun Longtao chega atacando com tudo, exclamando: toma isso! Mas a espada passa no vazio, pois o prota desaparece e reaparece em outro lugar, dizendo: poxa, você errou. Ele fica irritado e diz: maldito garoto, ele só conhece o básico da lei do espaço e está apenas no estágio médio do reino virtual do desastre. Ele está falando mal de mim? As pessoas comentam: sério? Luo Tianxin também conhece a lei do espaço e parece ser bastante avançado, em torno do 2º nível. Outro, espantado, diz: Yun Longtao já aprendeu o 3º nível. Pode ser difícil para Luo Tianxin se ele não usar seu ataque espiritual. E o adversário, sorrindo, diz: parece que eu devo levar isso a sério. O prota responde: você não está falando sério, está? E ele exclama: morra! Enquanto pula, desaparecendo. O prota olha em volta dizendo: onde ele foi? E pensa: não consigo sentir nada. É como se ele tivesse desaparecido do mundo. E é explicado. Ao aprender a primeira lei do espaço, você pode pular através de uma curta distância no espaço. É claro que é assim que parece na superfície. Na verdade, você simplesmente liga o espaço entre 2 pontos usando a lei do espaço, entrando em um ponto e saindo no outro. Ao aprender o 2º nível, pode-se fluir além do espaço, como uma pedra jogada no ar. Você não pode escapar da gravidade, eventualmente voltará para onde começou. Depois de aprender a lei do 1º nível do espaço, você obtém outras habilidades ou armas, dependendo da sua especialidade. Como a armadura espacial e a espada destruidora do espaço, que são de Yun Longtao. Esse truque pode ser do 3º nível da lei do espaço. O obelisco no reino do dragão genuíno tem apenas o 1º nível da lei do espaço. Eu só aprendi o 2º nível na Torre do Pecado. Acho que o 3º nível permite que você se esconda no vazio. O prota se prepara pensando: se for esse o caso, não terei como encontrar Yun Longtao e só poderei esperar por seus ataques. De repente, Yun Longtao aparece e diz: aqui! Desferindo um ataque que faz o prota sangrar no pescoço. Tocando o pescoço, o prota pensa: felizmente tenho um corpo do nível Xiang de alto grau, senão teria sido decapitado por aquela espada. Longtao lambe a espada, dizendo: seu corpo é único, esse ataque deveria ter aberto seu pescoço. Fui um pouco lento, na próxima vez serei mais rápido. E o prota, sorrindo, diz: não haverá próxima vez. Eu posso ver através de quando você se esconde no vazio. O adversário responde: oh, sério? E atônito, desaparece. O prota pensa: o vazio e o espaço deste mundo estão separados. Não podem ser vistos a olho nu, só se pode sentir a presença deles. Geralmente, o vazio é uma ruptura espacial no mundo. E como a parte de trás de um espelho, é a parte de trás do mundo onde nada existe. Meu único método é com o olho espiritual límpido, que pode ver através de tudo. E ele ativa o olho espiritual, ficando com os olhos brilhantes. Então, ele observa atentamente, pensando: mesmo que você esteja no fundo do mundo, certamente deixará um rastro. Olhando ao redor, ele pensa: não deveria ter alertado sobre o fato de que posso vê-lo. Deveria apenas agir quando ele se aproximasse. O adversário, escondido no limbo, pensa: será impressão minha? Ou parece que ele está olhando para mim por um momento? Parece que ele provavelmente não consegue me encontrar por agora. Vou contornar e então atacar. Ele começa a correr em direção ao prota, pensando: agora é minha chance de matá-lo. Mas o prota percebe e pensa: ele está vindo e se prepara para o ataque, encontrando o golpe do adversário mesmo antes dele sair do vazio. As espadas se chocam, e o adversário exclama surpreso: o quê? O prota, sorrindo, diz: embora eu não possa criar meu próprio espaço vazio, estou bem ciente das rupturas espaciais. Não pense que você pode fazer o que quiser só porque pode criar seu próprio espaço vazio. Eu também posso entrar. Enquanto adentra, o cara pensa:
Eu fui descuidado, fiz a ruptura espacial aumentar para matá-lo naquele ataque. Agora ele se aproveitou. Ele percebeu minha posição assim que ataquei. Parece que sabia onde eu estava desde o início. E o pessoal comenta: o que está acontecendo? Ambos sumiram. O rei do reino, o rei Tie, utilizando um poder nos olhos, diz: esta é uma batalha de iguais. Preciso usar todo o meu poder só para vê-los. O rei de Daiyu diz: o Luo Tianxin também entrou no vazio. Incrível. Outros caras, utilizando uma bola azul, dizem: é a primeira vez que esse tipo de luta exige o tesouro para ser visto. Os ataques se chocam, e o prota parece ganhar uma pequena vantagem. O adversário diz: impossível, estou em desvantagem, e pensa: este estilo de espada que estou praticando é algo passado dos reinos superiores, através da seita secreta do reino de Daiyu. Como ele poderia virar o jogo tão facilmente? E o prota diz: infelizmente, meu estilo nulo parece ser o oposto do seu. E o prota pensa: seu estilo de espada pode ser simples, mas é direto, rápido e mortal. Ele pode facilmente desacelerar o contra-ataque de um inimigo e tirar sua capacidade de revidar. E o prota diz: meu estilo é abstrato, você não consegue ver através dele. Esses seus ataques precisos são inúteis. E o cara furioso exclama: não tire conclusões precipitadas tão facilmente. Não é como você disse. Ele começa a te atacar exclamando: dispersar, espada divisora do espaço, rasgo espacial definitivo. Os ataques se chocam. E o prota diz: eu te avisei, mas você não acreditou. Você está apenas pedindo por isso. E faz um ataque, acertando a espada do adversário. O adversário pensa: o quê? Há uma enorme força saindo da sua espada, e eu mal consigo segurar a minha. A espada dele é jogada para trás. Ele pensa: merda, preciso usar a armadura espacial. O prota prepara um soco e acerta em cheio o abdômen do cara, jogando-o para trás. E o prota volta atacando com a espada, enquanto o cara ricocheteia o ataque com a sua. O prota prepara outro soco dizendo: eu vou te mostrar o poder de 300 escamas de dragão. E acerta um soco poderoso no cara. Este pensa: que poderoso! Não apenas seu estilo de espada é preciso e sua alma forte, mas ele também tem tal poder. Ele é um monstro. Além do monstrinho do dojo Jilding e das 4 famílias reais, ninguém da geração mais nova é páreo para mim. Um espectador, observando a cena, exclama: o que está acontecendo agora? Outro responde: não tenho nem ideia. Um terceiro, abrindo a mão, comenta: eu digo, Luo Tianxin não é páreo para o Sr. Yun Longtao. Ele é alguém que aprendeu o 3º nível da lei do espaço. E outro adiciona: é difícil dizer, ainda não está decidido. Do vazio, alguém cai, causando uma grande explosão na arena. Um espectador exclama: eu te disse, como ele poderia perder? Mas percebendo algo, ele exclama novamente: por que ele caiu? Será que ele está levando vantagem? Não, ele foi completamente dominado por Luo Tianxin, exclama outro. O prota sai do vazio, enquanto o adversário se levanta dizendo: isso ainda não acabou. E enquanto pula, exclama: de novo! O prota, olhando para baixo, diz: nesse caso tenho que acabar com você. E desaparece, reaparecendo já preparado para dar um soco. E o público, observando espantado, diz: o quê? O prota acerta um soco forte no peito do adversário, e alguém exclama: a armadura espacial foi destruída? O prota, após derrubar o adversário no chão e a poeira baixar, vê-se Yun Longtao desacordado. O juiz anuncia: o vencedor é Luo Tianxin. As pessoas ao redor começam a murmurar surpresas. É impossível, ele nunca foi derrotado. Quem diabos é Luo Tianxin? Nunca ouvi falar dele. Enquanto isso, o rei aplaude entusiasmado e exclama com uma gargalhada: muito bom mesmo. O príncipe observa a cena enquanto o rei comenta: meus filhos realmente têm um bom olhar para o talento. Esse Luo Tianxin é formidável. Do outro lado, o rei de Daiyu observa com uma expressão carrancuda. A santa se aproxima de Yun Longtao e entrega-lhe uma pílula. Preocupado, o rei pergunta: ele está bem? Ela responde: alguns dos seus ossos estão danificados, mas ele sobreviverá.
No entanto, não poderá mais participar do torneio. Ela então olha para o Prota, pensando furiosamente: Luo Zheng, maldito! O Prota percebe e lhe devolve um sorriso provocador. Ela, irritada, exclama: Monstrinho, em meu nome acabe com ele. Os espectadores começam a comentar, surpresos. Monstrinho? Ela está chamando por ele? Ó céus! Luo Tianxing está em sérios apuros agora. O Prota observa atentamente, pensando: quem é esse monstrinho? Seria o nome de alguém? Enquanto isso, o príncipe comenta: Isso mesmo, não acredito que ela decidiu enviar o monstrinho. Será que Luo Tianxing conseguirá detê-lo? O juiz declara: De acordo com as regras, o reino de Daiyu não pode enviar outro representante nesta rodada. A santa, impaciente, exclama: Então esperaremos até a próxima. Monstrinho, acorde! Nesse momento, a cena se volta para um homem deitado em um canto. Ele se levanta lentamente e diz: Bai Yuerong, você quer que eu lute por você? Então primeiro você deve me pagar. Um espectador surpreso comenta: Quem é ele? Ele se atreve a chamar a santa da seita secreta pelo nome? Até o imperador de guerra de Daiyu não ousaria fazer tal coisa. Outro espectador acrescenta: Ele é o mais forte entre os melhores dojos do país, um dos 4 deuses do dojo Jiujing. Até Bai Yuerong teme a ele. Alguém questiona: Não importa o quão forte ele seja, é apenas do reino virtual do desastre. Ele realmente merece esse tratamento especial? Um homem ao lado responde: Fique quieto. Dizem que ele tem habilidades únicas. Qualquer artista marcial que o enfrenta pode entrar em um estado de iluminação e até mesmo avançar diretamente. Sabe por que a nova geração de artistas marciais de Daiyu progrediu tão rapidamente nos últimos 30 anos? Foi graças ao treinamento com o monstrinho. Claro, com a mesma facilidade que ele pode elevar um guerreiro, também pode destruí-lo. É por isso que ele é considerado um tesouro nacional em Daiyu. Bai Yuerong, olhando fixamente para o homem, pergunta: Que tipo de pagamento você deseja? Ele responde com um sorriso: Quero que você passe uma noite comigo. Ela, furiosa, retruca: Você quer morrer, pequeno monstro? Ele ri e diz: Só estou brincando. Na verdade, na próxima vez que o túnel do espírito reverso se abrir e algo bom cair do reino superior, deixe-me escolher primeiro. Ela concorda, dizendo: Entendido. Então, a narrativa se aprofunda na explicação. Apenas nós, da seita secreta, podemos nos comunicar com os humanos do reino superior. Eles enviam tesouros através do túnel do espírito reinverso a cada 1000 anos. Bai Yuerong reflete sobre isso. Mas esses tesouros não são simplesmente entregues. A seita secreta dos reinos superiores quer em troca tesouros do mar da Península Celestial. Por isso, o líder do país que mais contribuir terá prioridade na escolha dos tesouros distribuídos. Ela pensa nas implicações do pedido feito pelo monstrinho. O que ele pediu é um pouco exagerado, mas ainda é possível, desde que ele se mantenha discreto. Enquanto isso, o monstrinho animado exclama: Ótimo, vou te ajudar a matá-lo em um instante. Só me chame quando precisar. Vou tirar uma soneca primeiro. Bai Yuerong, frustrada, pensa: Luo Zheng, desta vez eu certamente vou te matar. Nesse momento, o juiz anuncia: É a vez dos representantes do reino Skywind e do reino Xingyi. Quem será o seu representante? Um silêncio paira no ar. O Prota, pensativo, questiona a si mesmo: Ninguém irá me desafiar. O que acontecerá a seguir? O rei então declara: Qualquer pessoa que deseje desafiar Luo Tianxing, por favor, entre na arena. Uma garota de cabelos rosa se pronuncia: Eu só quero tentar. Qual o problema? O homem de roupa branca permanece em silêncio, e ela reclama: Mesquinho. Ele finalmente diz: Está bem, mas não exagere. Ela responde: Sim, pai, e entra na arena, encarando o Prota. Os espectadores começam a murmurar: Ah, não, é a princesa do reino Skywind. Por que ela veio? O pessoal comenta: Que estranho, a família imperial vai lutar. Outro responde: Sim, mas por que mandaram a princesa? E ela diz: O rei pode controlar o país divino com sua força, não com sua dignidade.
Como podemos perder nosso potencial por uma dignidade inútil? E ela exclama: meu pai me diz que a luta vai destruir nossa dignidade imperial. Mas na minha opinião, é hora de ver mais do mundo e conhecer mais especialistas. O prota, ouvindo isso, diz: a princesa tem seu ponto de vista. Estou profundamente honrado por ter uma luta com Sua Alteza. Ela, ajeitando o cabelo, responde: pode me chamar de Hue Yuner. E eu quero saber, por favor, depois de competir, você poderia perder intencionalmente para mim? O prota pergunta: perder? E questiona: então, devo ter medo? Ela, abrindo os braços, diz: se você vencer a besta, definitivamente o desafiarão. Sou a princesa, eles não podem me causar nenhum problema. Mas se te encontrarem no desafio, você morrerá sem piedade. O prota pensa: essa princesa é muito gentil. Ela pensa no seu inimigo nessa situação. E diz: obrigado, princesa, por me avisar. Luo Tianxing conhece o comportamento adequado. Ela fecha os olhos e diz: bem, então vamos começar. Abrindo os olhos, ela diz: cuide-se. Esticando o braço, aparece uma pulseira. O prota olha para isso e pergunta: qual é o nível desse tesouro? Ela para, olhando para a pulseira, e diz: você quis dizer isso? É uma pulseira que meu pai me deu, uma peça semi-divina. O rei do reino Heiti, sorrindo, diz: velho, sua filha é tão adorável. Seu inimigo não sabe o nível do seu tesouro, e ela realmente lhe diz isso. O rei de branco fica pensativo após ouvir isso. O prota murmura: semi-divino. E pensa: o objeto espiritual é um objeto imortal. Acima do imortal estão os objetos sagrados, e acima do sagrado, os objetos divinos. Embora eu tenha uma arma sagrada de primeira classe, nunca vi um item divino antes. Alguém adverte: Luo Zheng, cuidado com a pulseira na mão dessa mulher. Percebe-se que foi Shun quem disse isso, e o prota responde: entendo. A princesa impaciente declara: cansei de falar sobre isso, desta vez vou lutar de verdade. Lei do fogo, elemento fogo. E fogo começa a sair da pulseira. Ela se prepara e o prota, olhando assustado, pensa: lei do fogo, pelo menos terceira camada. Ela, sorrindo, diz: prepare-se. O prota, vendo isso, pensa: qual é o propósito? Também vou usar o movimento do espaço para evitá-lo. Passagem espacial. Mas ele se assusta, arregalando os olhos e pensa: o que está acontecendo? Porque sinto que meu movimento está ficando mais lento. Eu sei que definitivamente está se aproximando de mim, mas não tenho força para resistir. Espera, é possível que... Lei do tempo? Ela sorri enquanto ele pensa. A forma como se move, embora pareça uma passagem espacial, é apenas um efeito superficial. Na verdade, ela congela o tempo por um momento e age à vontade. Ela, aproximando-se para atacar, diz, observando os movimentos do prota: você não parece querer perder intencionalmente para mim. Deveria puni-lo adequadamente e fazer com que desmaie. Isso permitirá que você perca suavemente sem se ferir gravemente. Ela pensa: quão forte devo usar meu poder? 6 partes ou 7? O prota, percebendo a distração dela, pensa: é minha chance. E desaparece num instante. Ela, confusa, questiona: onde está ele? Ao olhar para trás, vê o prota no alto e diz: você realmente fugiu. Tão astuto. Se eu soubesse antes, não teria hesitado em usar minha força total. Apontando para ele, ela anuncia: desta vez não vou te dar chance. E rapidamente aparece perto do prota, atacando-o e acertando. Ele consegue ver o ataque a tempo e voa para longe. A consequência é uma grande explosão causada pelo choque de poder entre eles. O prota bate na barreira e cai no chão. Com um pouco de esforço, ele se levanta. As pessoas comentam: muito poderosa. Essa princesa é definitivamente jovem, mas quando se aproximou de Luo Tianxing, ele não teve poder de se defender. Esse é o poder da família imperial? Um outro cara diz: não. Realmente há poucos tão poderosos entre a família imperial. Hue Yuner,
É considerada a artista marcial mais talentosa do país divino do Vento Celeste. Por causa dela, o soberano da Batalha do Vento Celeste demitiu o príncipe herdeiro, pois ele pretende deixá-la substituir o cargo. No entanto, por pertencer à família imperial, raramente tem a chance de lutar contra os outros. Dessa vez, teme-se que o governante da Batalha do Vento Celeste queira que sua filha experimente isso pessoalmente. E ela olha para o Prota dizendo: "Já terminamos. Você perdeu." E o Prota pensa: "Felizmente, tenho o corpo imortal." No momento, esse poder se transforma na grande névoa celestial e transforma 70% do dano. Então, estou apenas levemente ferido. E ele exclama: "Não, não vou admitir a derrota." E ela, meio meiga, diz: Em outras palavras, só terminaremos quando você admitir a derrota. Eu já entendi." Ela, utilizando a pulseira, e o Prota pensa: "Essa pulseira não é uma arma ofensiva, mas algo que dá um certo grau de poder à sua força e essência genuína. Vou correr." E ela pensa: "É inútil. Eu sei que você quer usar a passagem espacial para escapar, mas usei a lei do tempo para atrasá-lo." O Prota, sentindo-se lento, pensa: "Isso é ruim. Até meu pensamento está lento." Ela aparece diante dele, pensativa, decidindo usar 90% de seu poder para forçá-lo a admitir a derrota. Ao se aproximar, ela toca no Prota e exclama: "Deite-se." Ele é lançado para trás, batendo na barreira e caindo novamente. Com um olhar sério, ela diz: "Luo Tianxin, que tal agora?" Com dificuldade, ele se levanta e diz: "Nem sonhe com isso." Ela responde, lançando-o novamente contra a barreira: "Então apenas volte." Ao se aproximar dele, ela pergunta: "Dessa vez você admite a derrota?" O Prota responde: "Não." As pessoas ao redor exclamam: "O que você está esperando? Mate-o! Mate-o!" Ela, com a mão na testa, diz: "Admita a derrota rapidamente. Nunca matei ninguém antes, não me faça perder meu tempo." O Prota, olhando para ela, diz: "Sinto muito, mas se me perguntar, não quero admitir a derrota." Ela olha para ele, pensando: "O que eu posso fazer?" Ela olha para o pai e pergunta: "Pai, o que eu posso fazer aqui?" E ele sorri, dizendo: "É você quem quer crescer, então você tem que descobrir por si mesma." As pessoas exclamam: "Tudo bem, princesa, vai ficar tudo bem se você atordoá-lo." "Isso mesmo, é uma boa ideia." Ela, sorrindo, vai atrás do Prota e se prepara para nocauteá-lo, pensando: "Apenas um toque dessa vez." Ela avança com a mão em direção à nuca dele, mas ele, inesperadamente, se defende e voa, girando no ar, caindo em pé e olhando para ela sorrindo. "Hoje não," ele diz. Ela, olhando para ele, comenta: "Você, com sua velocidade, acelerou repentinamente." Ela relembra: "Quando eu estava prestes a bater em você, sua mão não estava atrás da cabeça. Depois que comecei, você acelerou de repente para me bloquear." E ela, com súbito entendimento, diz: "É possível que você tenha entendido a lei do tempo agora?" E o Prota sorri após ouvir isso. O Prota a encara e diz: "Você está certa, é verdade. Eu tenho entendido sua lei do tempo." Jogando um anel para o alto, ele diminui o tempo, e ela olha para isso extremamente assustada. Ela diz: "Sua habilidade inata é realmente poderosa. Em tão pouco tempo você pode comprimir o tempo em 10 vezes? Tive de passar 3 anos para compreender a esse nível." O rei do reino, Rei Ti, comenta: "Eu não sei por que esse jovem continua sendo espancado repetidamente. Se você não pode bater nela, então por que ele tem que se torturar? Mas eu não esperava por isso." E o outro rei diz: "Não acredito. A dificuldade em entender a lei do tempo é muito grande, e acho que todos aqui entendem perfeitamente." Esse jovem realmente foi capaz de entender isso enquanto eles estavam lutando? Pasmo, ele pensa: entre todas as leis, a lei do tempo é a mais difícil de entender, e é ainda mais difícil que a lei do espaço. Em um curto espaço de tempo, é impossível entender pelo que minha filha usava. O governante do tempo dos 4 grandes países divinos está registrado em um tótem. Não é uma questão do reino inferior, mas passa do reino superior através do canal contra-espiritual da igreja esotérica.
Embora seja muito precioso, ainda está em minha coleção na família real, mas não é muito popular, em comparação com as outras leis, porque é muito difícil de entender. O número nos 4 grandes países divinos que podem entender a lei do tempo não é muito mais do que 100 no total. Por exemplo, Yue Ying, do país divino do Ferro Negro, mesmo que outras habilidades não sejam excelentes, a lei do tempo sozinha é suficiente para elevá-la ao topo do 2º escalão. O talento da jovem é forte o suficiente, mas ela levou 7 anos para entender completamente a primeira camada da lei do tempo. Por outro lado, se Luo Tianxing soubesse um pouco sobre a lei do tempo no início, ele definitivamente não teria sido derrotado passivamente. É possível que você está realmente entendendo em um curto período de tempo? Isso é um malfeitor. Um cara comenta: é muito poderoso, ainda mais assustador do que o talento de nível divino. Ele pode realmente entender a lei do tempo, pelo que os outros mostraram enquanto lutavam. Ao ouvir isso, o cara doidão se levanta exclamando: quero ver, quero ver! Ele observa o protagonista e com um olhar maluco diz: ah, esse talento não é comum. Se eu te engolir, eu tiro seu talento, então não vou. Tampando a boca e rindo, ele pensa: ops, tão desleixado, quase contei o meu segredo. Eles apenas sabem que sou bom em fazer os artistas marciais avançarem e se desenvolverem, mas eles não sabem que meu propósito em treinar o talento desses artistas marciais é engolir seus cérebros e então tomar suas habilidades inatas para mim. Eu devorando secretamente artistas marciais talentosos, mesmo que o Senhor das Terras do país divino esteja disposto a sacrificar os artistas marciais de 2º escalão. Mas não deixa eu comer o gênio do 1º escalão. Se eu conseguir engolir descaradamente o gênio do 1º escalão, será uma grande vitória. Ela, com um olhar sombrio, bufa, e o protagonista, esticando a mão, diz: você quer continuar? Ela, com um barulho de desgosto, responde: não tenha tanto orgulho disso. Você só pode comprimir o tempo 10 vezes. Consigo reduzir o tempo 100 vezes. Portanto, em velocidade absoluta, ainda estou 10 vezes mais rápida, e parte em direção a ele. Ele pensa: o que você disse está correto. Eu só posso diminuir o tempo para 10 vezes. Mas se eu usar o surto da essência astral para acelerar o poder da lei como compensação, você é apenas 5 vezes mais rápida do que eu. 5 vezes mais rápida é o suficiente. Ela o ataca e ele se defende, dizendo: dessa vez eu não vou me machucar, e pensa: agora fui capaz de reduzir o tempo para 12 vezes. A distância entre ela e eu está ficando menor. Ela, após essa defesa, pensa: isso não está certo. O corpo dele é muito forte. Se eu continuar lutando assim, ele vai me pegar. Ela diz: estou lhe dando outra chance de admitir a derrota. Ele pergunta: hã? Por quê? E ela responde: vou usar o fogo, e temo que você não consiga resistir a esse movimento. Você vai morrer. O prota diz: fogo? E pensa: ao contrário, estou ansioso para que você use esse truque. E relembra: desde meu último refinamento corporal, a grande névoa astral celestial acumulou-se em meu corpo. É hora de refinar meu corpo novamente e me esforçar para ser promovido ao sagrado corpo divino. Infelizmente, se eu quiser fortalecer meu corpo, deve haver uma fonte de fogo forte o suficiente. Não encontro uma adequada há muito tempo. Não seria perfeito se eu pudesse pegá-lo emprestado? Ela, apontando para ele, exclama: então desista, não me faça usar esse truque. Eu não posso te atordoar agora, e você entende a velocidade da lei do tempo tão rápido. Receio que não muito depois você entenderá completamente a lei do tempo, e nesse ponto não serei sua oponente. O prota, balançando a cabeça, diz: desculpe, seu pedido realmente torna as coisas difíceis para mim. Se fosse outra coisa, eu concordaria com você, mas me fazer admitir a derrota? Me perdoe, mas esse Luo Tianxing não pode obedecer. Os que observam comentam: ei, Luo Tianxing, não recuse um brinde apenas para ser forçado a beber uma desistência. Outro diz: o que está esperando? Ponha fogo nessa criança que é incapaz de distinguir o certo do errado. E ela suspira, dizendo: não há nada a se fazer. A pulseira ela joga para perto do cotovelo e, abrindo as mãos, bate com as palmas em frente ao rosto.
exclama. Sai a verdadeira fênix do fogo. Uma fênix de fogo aparece atrás dela, extremamente imponente. A fênix divina é mostrada e um homem se aproxima do rei dizendo: Senhor, talvez devamos impedi-la. A princesa pode ter dominado totalmente a verdadeira chama da fênix. O homem observa pensativamente e responde: Não importa agora. Tudo depende dela. A barreira tranca o fogo lá dentro. Alguém comenta: Muito calor, obviamente há um limite para bloqueá-lo. Por que ainda está tão quente? Ainda assim, sentimos calor por fora. Não deveria Luo Tianxing estar totalmente cozido por dentro? Outro acrescenta: Hue Yuner disse que usou o verdadeiro fogo da fênix. Será possível que ela seja descendente da raça da fênix e possua a verdadeira linhagem? Um terceiro interrompe: É possível. A concentração de sua linhagem está além dos limites razoáveis. O prota, pensativo, reflete: Verdadeiras linhagens de fênix? Eu absorvi apenas algumas gotas de sangue de dragão verdadeiro e de essência de dragão, mas obtive grande poder. Será que ela é descendente de um animal super mitológico genuíno? Lembro-me de que, na seita da nuvem azul, vi que Mo Yuxin possui linhagens do Luan azul, mas sua concentração sanguínea não é tão alta. No entanto, esta Hue Yuner tem a verdadeira linhagem de sangue da fênix. Nunca vi uma pessoa assim antes. A fênix exclama e o prota observa, pensando: Incrível. A fênix, ela é tão diferente da fênix de gelo. Muito mais poderosa. Todos os novos níveis da verdadeira fênix são explicados. A sinistra besta de 9 níveis é equivalente ao reino da tribulação, e a besta de 10 níveis ao reino da tribulação da vida e da morte. Quando o animal super mitológico ou a besta sinistra atinge o 11º nível, o núcleo líquido do monstro no corpo abre um mundo diferente, suficiente para se equiparar ao ranking do mar divino. Ela, levantando a mão, exclama: Tome o espírito como garantia. Use a alma como vínculo. Fênix real, Huoyao, ouça minha ordem e lute por mim. As pessoas ao redor comentam: Na verdade, existe uma fênix real como familiar? Esse tipo de coisa é muito raro, até mesmo no reino superior. Mesmo que a princesa não esteja incluída, apenas esta verdadeira fênix, se ela atingiu o 11º nível, já é uma existência incrível. O rei de Daiyu questiona: Velho Huo, você conseguiu esconder isso tão bem? E o homem responde: Liu Zhan, por que usa essa expressão ao falar comigo? Se eu tivesse intenção de esconder, não a teria deixado lutar. Além disso, o fato de Yuner ter um verdadeiro fênix como familiar não é ruim para você. O outro rei apenas observa, pensativo. E o crescimento da verdadeira fênix é quase ilimitado. Ela pode ascender totalmente ao reino superior. Esta verdadeira fênix, se continuar a crescer, pode haver uma chance real dela construir o canal de ascensão. Penas da fênix começam a cair ao redor dela, e o prota olha, pensando: Isso é a 3ª camada da lei do fogo. A princesa olha para a fênix e ordena: Royal, use um ataque deslumbrante de luz solar. A fênix começa a acumular um poder em frente ao bico, mas interrompe quando a princesa diz: Chega, Royal, espera 1 minuto. Ela então se dirige à prota. Agora você deve entender o que o poder do espírito de Royal pode fazer. Pense bem, ainda há tempo para se arrepender. O prota permanece em silêncio e ela afirma: Está entendido. Sendo assim, não serei mais misericordiosa. Royal, vá! A fênix lança o poder em direção ao prota, que é atingido em cheio. Enquanto recebe o poder, o prota pensa: Felizmente ela é apenas uma verdadeira fênix jovem e governante do elemento fogo de 3º nível. Se fosse uma verdadeira fênix adulta, temo que seria difícil resistir. Agora é só esperar que o feitiço escrito se manifeste e incite fogo suficiente em meu corpo. Assim, posso ser promovido a um nível mais alto. Fechando os olhos, é mostrado ela com um olhar de remorso. Ela fala arrependida: Sinto muito. Se eu soubesse antes que seria assim, não teria subido. Mas não posso voltar atrás, pois isso decepcionaria meu pai.
Um pouco corada, ela reflete. Não entendo. Por que não basta aceitar a vitória e a derrota? Por que usar a própria vida para lutar? Vale realmente a pena? O prota, cercado pelas chamas, abre os olhos e olha para si mesmo, pensativo. Não há runas aparecendo no meu corpo. Que estranho. Por que nada aconteceu? Será que o poder da chama ainda não é suficiente? Ele então pensa. Isso não vai funcionar. O terceiro nível da lei do fogo não é forte o suficiente para me forçar a avançar. Isso pode ser problemático. No entanto, essa fênix deve ter alguma habilidade oculta mais forte do que apenas o terceiro nível. Posso sentir o poder de alguma lei mais misteriosa dentro do fogo da fênix. Com um olhar sério, ele pondera. Como posso fazer com que ela direcione uma chama mais forte em minha direção? Enquanto a fênix continua lançando fogo no prota, o ancião do lado de fora reflete. A barreira perderá sua estabilidade. Devo reforçá-la. As pessoas comentam. Por que esse Luo Tianxin tinha que ser tão estúpido? Não importa agora, ele já foi reduzido a cinzas. Outro acrescenta sim. A princesa Yuner ainda não está pronta para matar. Ele a pressionou demais. Que idiota. O rei observa a cena pensativo. E ela, olhando para o fogo, lamenta. De verdade, eu não queria que isso acontecesse. De repente, uma silhueta surge no meio do fogo. É o prota. Ela pergunta. Luo Tianxin, você está bem? Ótimo. Ele aparece imponente e ela vira o rosto surpresa. Você? Suas roupas? Ele sorri e aponta para a fênix, exclamando, galinha inútil. Isso é tudo que você pode fazer? Estou decepcionado. E ela reage. Espere, o que você está fazendo? Luo Tianxin, não irrite o Royal. Se continuar assim, vou perder o controle sobre ele. A fênix começa a berrar, irritada. A princesa questiona. Por que diabos você está provocando ele? O Royal está ficando furioso. A fênix começa a diminuir, e o prota, observando isso, pensa. Finalmente, este é o poder especial da lei do fogo que senti quando a fênix apareceu. Ele é ainda mais poderoso que o poder do terceiro nível da lei do fogo. Ele só se manifesta quando a fênix usa o ataque impacto solar. A princesa exclama, não, Royal, não dê ouvidos a ele. Ela pensa consigo mesma. A fênix é um símbolo de imortalidade entre os animais supermitológicos. Ela possui a mais forte vitalidade entre eles. Enquanto houver uma luta que envolva fogo, eles podem renascer continuamente. Toda vez que Royal está em batalha, é como se estivesse entrando no Nirvana. Você pode liberar a lei do fogo do nível 4, se necessário, que é chamada de chama do Nirvana. A lei do fogo tem 10 níveis, ela continua. O primeiro nível é chamado de fogo furioso, o segundo nível é cinza ardente, e o terceiro nível é destruição. O quarto nível é renascimento. Cada vez que Royal encontra uma situação difícil, ele fica mais forte, liberando a chama do Nirvana. Esta já é o quarto nível da Lei do Fogo, mas eu só consigo resistir ao ataque de terceiro nível da Lei do Fogo. O rei, observando isso, diz preocupado, isso é péssimo! E alguém exclama, não lute mais, saia daí rápido! Subitamente ela cai para trás, perdendo a consciência. O rei rapidamente aparece atrás dela e a chama. Yuner. O fogo agora está extremamente forte. E o ancião do lado de fora diz, oh meu Deus, essa barreira não pode mais resistir. Eu devo adicionar mais energia ou então um desastre acontecerá. Alguém exclama, Yuner, já saiu, agora, Luo Tianxin. O príncipe Yan chega ao lado do rei e pergunta, pai, onde está Luo Tianxin? O rei responde hesitante, eu acho que... O prota, no meio das chamas, murmura, eles não parecem querer me deixar passar. O que isso significa? Ele esboça um sorriso e, cerrando os dentes, diz, a chama está cada vez mais forte. Tenho que me aproximar dela. No centro, um ovo extremamente dourado se revela. O prota comenta, oh, então este é o ovo. Ele se aproxima e o pega, observando. Está um pouco quente.
O ovo começa a se rachar e o Prota sorri dizendo: a lei da chama infinita está emergindo desse ovo. A luz irradia extremamente forte e ele começa a pegar fogo, gritando de dor, enquanto diagramas misteriosos começam a aparecer em sua pele. O Prota, em meio às chamas, aperta o punho e exclama: eu finalmente completei o corpo divino sagrado. Ele olha ao redor e observa o ovo. Ao aproximar-se, tentando tocá-lo, pensa consigo mesmo: posso sentir que há uma criatura pulsando constantemente lá dentro. O ovo da Fênix é assim mesmo. Não sei se o ovo do dragão ancestral que o dragão azul me deu é igual. O ovo se quebra e a Fênix reaparece. O fogo é sugado pelo Prota e ele comenta: dessa vez não era só a verdadeira Fênix. Mesmo depois de meu corpo ser refinado por essa chama, tive a sensação de renascer. Antes que a fumaça se dissipe, ele conclui: preciso me vestir rapidamente. Vestindo-se, dirige-se à Fênix. Obrigado. A Fênix olha meio contrariada para ele, que se aproxima e faz carinho nela, dizendo: parece que ele está... E pensa: parece que está bravo comigo por eu ter usado isso para me promover. A Fênix tenta pular para sair e a princesa exclama: juiz, por favor, remova a barreira e solte Ruoyao. O juiz responde: entendido, princesa. A Fênix se aproxima dela que diz: Ruoyao, você está de volta. Ela olha para o Prota e diz: Luo Tianxin, eu perdi essa batalha. Você é mais forte que eu. E o Prota responde: você também é habilidosa. Ela continua: mas sinto que depois de você ser queimado pela chama, parece ser uma pessoa diferente agora. O Prota sorri, dizendo: graças ao seu Ruoyao, sinto que renasci, então mudei um pouco. Ela adiciona: mas ainda quero te relembrar. Aquele monstrinho é muito difícil de lidar. Você tem que ter cuidado, senão ele vai te matar. O Prota acena, olhando para o monstrinho, e diz: entendo. O juiz anuncia: dessa vez Luo Tianxin ganhou. As pessoas comentam: meu Deus, até mesmo a princesa do Reino do Céu do Vento Divino não é páreo para ele. Luo Tianxin realmente é um gênio. Outro comenta: só o fato de ele poder suportar a chama liberada pela lei do fogo de 4º nível já é incrível. E mais alguém diz: mas ele vai enfrentar o monstrinho na próxima rodada. Será que o monstrinho já perdeu? E outro responde: não, nunca. O monstrinho entra na arena e diz: vou desafiar você, tudo bem? É realmente uma pena, não consigo lutar contra as pessoas, só sei como matar, então não consigo me comportar direito. O que devo fazer? E o Prota, sorrindo, diz: quando os artistas marciais lutam, como podem ter 100% de segurança? Acho que não devemos mais falar besteira, vamos começar agora. E o cara, com uma expressão horrenda, diz: tudo bem. Após dizer isso, o monstrinho avança com tudo contra o Prota, que se esquiva habilmente usando a lei do espaço. O Prota, observando-o atentamente, pensa: o que esse monstrinho está tramando? Lutando apenas com as próprias mãos? É um tanto estranho. Ele não empregou nenhuma arma nem usou essência verdadeira. Apenas avançou dessa maneira incomum. E então diz em voz alta: ele está vindo de novo. E se desvia outra vez. O monstrinho, rindo, comenta: sua força e habilidade inata não são ruins, apenas falta coragem. O Prota questiona: o que quer dizer com isso? Você realmente confia somente no seu corpo para lutar comigo? Ao que o monstrinho responde: não pense demais. Para lidar com você, não preciso usar energia genuína, apenas meu corpo. Surpreso, o Prota indaga: então você não é um refinador do corpo e também não possui essência astral? O monstrinho responde com desdém: não, não tenho. Não preciso de essência astral para lidar com você. O Prota, cruzando os braços, comenta: bem, então... E começa a flutuar. Lá do alto ele desafia: se for esse o caso, como planeja lidar com isso? O monstrinho, cerrando os dentes, diz irritado: você, caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal,
clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!